Você já falou de briga política, vamos a Brasília? Ah, vamos brigar? Vamos. A Natália Pazzi está com a gente, acompanhando o passo a passo da transição de governos, né? A gente está numa expectativa sobre o anúncio de nomes de quem compõe essa equipe de transição. Claro, também na expectativa de nomes que vão ocupar os ministérios, mas aí a gente está falando de transição por enquanto. E enquanto o presidente eleito Lula continua em São Paulo, mas deve seguir para Brasília amanhã, né, Natália? Bom dia para você. Pelo menos, se seguir hoje também, de todo modo, só tem encontro, só tem reuniões amanhã mesmo. Conta tudo pra gente, Natália. Bom dia. Oi, Sheila. Muito bom dia para você, Carla e Ivan, para quem está nos acompanhando. Nesse início de transição de governo, a gente trabalha muito com a palavra expectativa, né? E a expectativa de hoje é justamente da chegada do presidente Lula aqui a Brasília, mas apenas no período da noite, para de fato começar essa agenda de transição só amanhã. Qual que é a expectativa de Lula amanhã? De encontros, reuniões, por exemplo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi ventilada também a possibilidade de uma reunião com Alexandre de Moraes, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso ainda não foi confirmado, mas deve acontecer aí ao longo dos próximos dias. Então, num primeiro momento, esse é o foco de Lula aqui em Brasília, conversar com os chefes dos demais poderes. Qual que é a segunda expectativa falando sobre hoje? Chegada do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador da transição. Tinha uma expectativa que ele chegasse agora no período da manhã, mas ele deve chegar mais agora no período da tarde. E ele deve se encontrar às 5 horas da tarde com o deputado Celso Sabino, presidente da Comissão Mista de Orçamento, porque esse é o foco do governo de transição nesse momento, conseguir ajustar o orçamento de 2023, principalmente visando Auxílio Brasil de R$600, já em janeiro do ano que vem, voltando a se chamar Bolsa Família, e também aí aquela PEC da transição, ainda falando aí desses ajustes do Auxílio Brasil dentro dessa PEC da transição, viabilizando também retomada, por exemplo, aí do Farmácia Popular e também da merenda escolar. Isso ainda está sendo muito debatido, mas o orçamento é o foco nesse primeiro momento, por isso a vinda de Geraldo Alckmin para cá para conversar então com o Celso Sabino da Comissão Mista de Orçamento. Neste momento, o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está conversando, está numa reunião com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e tem uma previsão de fala, de coletiva, de um possível anúncio no término dessa reunião. A gente está acompanhando também o que acontece lá no Congresso Nacional. Aqui no CCBB, qual que é a expectativa? Então, de que no final da tarde, depois aí dessa reunião de Geraldo Alckmin com o presidente da CMO, com o Celso Sabino, que tenha uma coletiva de Geraldo Alckmin aqui no CCBB. Mas tudo isso ainda está sendo ajustado, vai ser definido aí ao longo das próximas horas, é muita expectativa ainda e pouca coisa definida. Mas, de fato, nesses próximos dias, então, esse governo de transição começa, a gente deve ter anúncio hoje, inclusive, dos primeiros daqueles 50 nomes que farão parte aí desse colegiado, desse governo de transição, vão ser anunciados, vão ter os nomes publicados no Diário Oficial da União e vão trabalhar aí em assuntos, vão ser distribuídos aí em baias de assuntos separados aqui no CCBB. CCBB que já está todo pronto, a gente teve a informação desde ontem que todos os computadores, salas, gabinetes já estão montados, aguardando então essa equipe de transição que a gente deve ter começar a ter esse anúncio de quem fará parte a partir de hoje. Lembrando, importante, quem faz parte do governo de transição não necessariamente, obrigatoriamente fará parte aí do governo já no ano que vem, mas toda essa equipe aí trabalha até a posse em 1º de janeiro do próximo ano. É claro, a gente continua acompanhando esses desdobramentos e essas possíveis falas e também a chegada do alto escalão do governo eleito aqui em Brasília. Centro Cultural Banco do Brasil lá em Brasília, que é um lugar muito legal, quem quiser, puder visitar, visite. E a Natália Pazzi, gaúcha, sabe o tanto que vale uma sombrinha, né, na capital do país nesse momento. A Natália tá na sombrinha para quem tá na live, né, Natália? Uma, hein? Se você der um passo pro lado, a temperatura vai dos 25 para os 36 graus, assim, em um segundo. Tava vendo se eu agora... der um passo pro outro lado, eu pego chuva. Né? É isso. Os fotógrafos estavam ali atrás, tudo embaixo da árvore e tal.